Hoje a gente vai mergulhar numa análise, olha, bem provocadora. Um documento que traça um retrato dos últimos 150 anos da história alemã como uma espécie de arco trágico, sabe? Uma subida e uma queda. O nosso objetivo aqui é simplesmente entender o argumento que ele apresenta. E a coisa já começa com essa metáfora, a de um gigante que, pela própria força, acaba se quebrando. Essa é a tese central, a espinha dorsal de toda a narrativa que a gente vai desvendar agora. Uma visão da história alemã como uma tragédia. Então, o primeiro ato dessa história nos leva lá para o finalzinho do século XIX. A fonte descreve uma Alemanha que está surgindo no cenário mundial com tudo, sabe? Uma força nova, cheia de ambição. Então, essa busca por colônias, a construção de uma marinha para competir de igual para igual, segundo o texto, isso não era só política, era uma prova de força, uma demonstração do que a fonte chama de virilidade nacional explosiva. Basicamente, o novato querendo mostrar que veio. E aqui a gente vê a cadeia de eventos quase como um efeito dominó, na visão do autor. Cada acontecimento é visto como uma consequência direta do que veio antes, construindo uma linha de raciocínio que, como a gente vai ver, chega até os dias de hoje. E agora a gente chega no que o autor aponta como o primeiro grande ponto de virada, a derrota em 1918. Mas olha, aqui a análise não é sobre a perda militar, é sobre uma ferida psicológica, uma ferida profunda que preparou o terreno para o que viria depois. A palavra-chave aqui é humilhação. Para a análise que estamos vendo, o Tratado de Versalhes foi devastador não só para a economia, que ficou de joelhos, mas principalmente para a autoimagem do país. Aquele orgulho todo que tinha sido construído foi estilhaçado. E essa humilhação toda, bom, ela leva diretamente à ascensão do nazismo. É crucial entender que o documento não analisa isso como um simples movimento político. Ele trata como uma espécie de psicose coletiva, uma tentativa desesperada de recuperar uma honra que foi perdida. A fonte meio que detalha essa lógica em 4 passos. A promessa de trazer de volta o orgulho, mesmo que pela força bruta, toda aquela estética de pureza e poder, e, por fim, o que é descrito como o último espasmo de autonomia agressiva, antes do colapso definitivo. Depois da derrota total em 45, o documento argumenta que aconteceu algo bem mais profundo. Não foi só uma reconstrução de cidades, mas uma espécie de reengenharia, uma mudança planejada no próprio caráter do povo alemão. Essa é talvez uma das alegações mais pesadas do texto, a de que a desnazificação foi, na verdade, um projeto intencional para instalar um sentimento permanente de culpa, uma culpa que passaria de geração para geração. E os resultados dessa suposta engenharia da culpa, segundo o autor, seriam esses. Um ciclo constante de autocrítica, a troca do espírito guerreiro por um pacifismo quase passivo, enfim, a moral da nação teria sido completamente quebrada. Isso nos leva para a era do pós-guerra. E aqui o autor identifica um grande paradoxo. A Alemanha se reergueu, virou uma potência econômica, mas, segundo ele, o preço disso foi a própria soberania, a própria vontade como nação. E esse paradoxo ficava bem claro. De um lado, você tinha o famoso milagre econômico, em parte financiado pelos americanos. Do outro, um país dividido, geopoliticamente nulo, como o texto diz, um corpo rico, mas sem alma, sem comando próprio. Para resumir essa condição toda, o autor usa uma expressão bem chocante: castração cultural. É muito importante entender que isso é usado como uma metáfora, claro. Uma metáfora para descrever o que ele vê como a remoção do vigor, da autonomia e da vontade da nação alemã. E é assim que a gente chega na parte final e, sem dúvida, na mais controversa de toda a tese do documento, a análise que ele faz da Alemanha de hoje. Aqui, citando diretamente a fonte, o autor comenta sobre a dinâmica social e a imigração. Ele basicamente diz que os novos habitantes, por não carregarem o que ele chama de peso da culpa histórica, teriam uma liberdade de ação que o alemão nativo supostamente perdeu. E o argumento se encerra com essa imagem, que é bastante forte e controversa. A fonte pinta um cenário em que o velho alemão, metaforicamente enfraquecido, assiste a uma grande transformação cultural, tudo em nome da tolerância e de uma expiação por crimes do passado. No fim das contas, o documento não nos dá uma resposta, ele deixa uma pergunta no ar. A análise que ele faz traça essa longa jornada, desde a ambição imperial até uma condição atual que ele descreve como um possível apagamento. A questão final que fica em aberto é se este seria de fato o capítulo final dessa história tão complexa.